de Emmanuel, corrigenda. Corrigenda, o que é corrigenda, né? Ou seja, o ato de reprimenda, o que eu devo ser corrigido, ou seja, as nossas dificuldades, o que precisamos evoluir. Mas para que eu possa perceber isso, primeiramente eu tenho que fazer alguma coisa, entender que eu sou falho, entender que eu estou evoluindo, entender que eu tenho dificuldades emocionais, entender que eu tenho dificuldades intelectuais. Eu estou num planeta de provas e expiações, então se eu estou num planeta de provas e expiações, eu sou uma pessoa em evolução, eu sou uma pessoa que estou me desenvolvendo. Mas isso não é muito fácil entre nós, numa sociedade corrente, nesse momento histórico na qual nós estamos vivendo. Não é muito comum a pessoa admitir para si mesmo que tem dificuldade. Normalmente a gente é talhado para direcionar um caminho dizendo a seguinte coisa para si mesmo: eu não posso errar. E que, sem sombra de dúvida, nós nos equivocamos, mas admitir isso não é fácil. Não é fácil porque vai de encontro à nossa educação, às dificuldades educacionais que assim a gente teve até hoje. E para mudar isso, eu preciso me olhar, eu preciso me voltar meus olhos para o meu coração, para meus hábitos. E mudanças de hábitos, volto a dizer, não é fácil. Você precisa ter força para fazer isso. E entender que existe valor nas corrigendas, ou seja, existe valor nos meus equívocos, existe valor nas minhas reprimendas, ou seja, eu sou corrigido a todo momento. Eu estou aqui para poder aprender. Se eu estou aqui reencarnado com o objetivo de evoluir, vai acontecer o quê? Quando você vem para cá, quando você reencarna, o que está no pacote? É tudo maravilha, você não vai sofrer, não vai ter dor nem sofrimento, não vai ter nada, você vai ter sempre tudo o que quer? Não, jamais. Então eu preciso me posicionar como sendo uma pessoa em evolução. Eu preciso me posicionar como um aprendiz. Se eu me posiciono como um aprendiz, eu estou buscando sempre o quê? Conhecimento, vivência. O valor da corrigenda está aí. Se eu perceber que eu... Essa é minha filha. Se eu perceber o valor que tem das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus desafios, o que vai acontecer? Quando você vai para a escola, para cumprir o seu treinamento, a sua educação formal, o que acontece quando você recebe uma prova? Vai ser difícil ou vai ser mais fácil? Depende se você se preparou vai ser um pouquinho mais mais fácil, ou as possibilidades de você passar nesse teste vai ser maior. Agora, se você não se preparar, o que vai acontecer? Vai bater com o narizinho na parede e vai voltar. Porque aquela é uma prova para o quê? Para você evoluir em caráter educacional, formal. E a vida faz o quê? A vida não é extremamente pedagógica. A vida está sempre te ensinando coisas novas. Sempre te ensinando. Agora, eu tenho que ter vontade de aprender. Quando eu vejo o sentido daquela aprendizagem, quando eu vejo o sentido dos desafios, torna-se o quê, pessoal? Se não uma possibilidade única de aprendizado, uma possibilidade única de mudança de perspectiva. Uma possibilidade única para melhorar a minha saúde, melhorar o meu modo de lidar com as dificuldades. Eu fui trabalhar hoje, como sempre coloco aqui, eu sou professor de educação infantil. Hoje eu estava com 21 crianças em sala. Eu trabalho sozinho com 21 crianças. Hoje o desafio foi grande. O desafio foi grande porque crianças de 5 anos, elas estão o quê? Elas estão se degladiando de uma certa forma, estão experienciando para chegar a um novo patamar da sua vida, ou seja, para a perspectiva, uma nova zona de experiência. Então, quando acontece isso, quando está se mudando de patamar, existe muito choque. E eu estou lá fazendo o quê? Eu estou mediando, ou seja, eu estou coordenando, estou buscando passar para eles um caminho mais tranquilo, melhor, através da experiência de vida
ou seja, impulsionando eles através do conhecimento que eles trazem. E isso não é fácil. Mas quem é que disse que estar aqui nesse planeta ia ser fácil? Quem foi que disse que qualquer trabalho tem que ser fácil? Ele sempre vai ter desafios. Então que a gente possa perceber na vida, essa é a minha experiência e a sua, sabe? Você possa ver na sua vida essa experiência de que as dificuldades estão aí para te ensinar alguma coisa. Cada momento que eu passo com eles, cada dia que eu passo com eles, é um momento único de aprendizagem, porque os desafios, volto a dizer, são imensos. São imensos porque cada um vem com uma educação, tudo. Tem gente que diz para mim, eu não sei como é que tu aguenta. Não é uma questão de aguentar, é trabalhar. Ou seja, ver o objetivo daquele trabalho. Se tem um objetivo daquele trabalho, se eu vejo o sentido naquilo, ele para de ser algo pesado e começa a ser algo mais brando, porque eu vejo o caminho, eu vejo a perspectiva, ou seja, no meu caso, de auxiliar. Então é meu trabalho, ok, mas eu estou auxiliando, ou seja, eu estou fazendo parte. E quando eu não estou na sala com as crianças, eu estou buscando sempre fazer o meu melhor, dentro da minha perspectiva, ou seja, dentro das minhas limitações, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. Pessoal, quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Se uma pessoa diz para você que te ama e vive passando a mão na tua cabeça, mediante as dificuldades que você apresenta, não tem um momento ali de conversa séria, não tem um momento ali de orientação, de pegar, assim, vamos parar, vamos conversar um pouco, não há amor. Porque quem ama, corrige. Se eu amo, por exemplo, vou dar um exemplo, eu amo minha filha, então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar sempre no quê? Em direção ao vertical, ou seja, ao desenvolvimento dela quanto consciência. Que a energia psíquica dela seja voltada para algo específico, ou seja, algo que possa trazer algo melhor para ela, sabe? Voltada sempre para um objetivo. Esse é o momento dela saber os objetivos? Não, ela tem só 5 anos. Mas a partir desse ponto ela começa o quê? Desenvolver desde a tenridade, já pelas interações, tudo que tem com seus pares, com o meio na qual está inserido, que no caso com os pais, ela está se preparando para alçar, para buscar novos patamares de vida. E todos nós estamos fazendo isso. Todos nós estamos buscando. Mas os objetivos são diferenciados. São. Quando você está dos 20 aos 30, o seu objetivo normalmente é de 1. Aliás, dos 18 aos 30, o seu objetivo normalmente é 1. Dos 30 aos 40, já começa a mudar a perspectiva. Se dos 40 aos 50, nossa, quem não percebe essa mudança, normalmente ele vai ficar numa perspectiva anterior. Aí vai haver mais ou menos um choque de realidade. Pô, eu estou com 50 anos, vamos dizer, em 50 anos eu estou pensando como uma pessoa de 20. Vai se tornar o quê? Uma pessoa imatura, tudo. Mas precisa do quê? Existe a imaturidade? Sim, ok. Mas quem ama, corrige. Quem ama, dá o seu exemplo. Quem ama, faz o seu melhor. Vai conseguir mudar o outro? Isso depende do outro. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Não do que o outro entende. O que o outro entende é responsabilidade dele. Mas eu preciso me posicionar, me responsabilizar sempre por aquilo que eu falo. Gaste suas energias com aquilo que você possa controlar. E porque aquilo que você pode controlar é quem você é. Então, se você se ama, você vai buscar se corrigir, fazendo reflexões diárias do seu comportamento, do seu método de pensar, do seu jeito de pensar, do seu jeito de vivenciar. Se eu perguntar agora, passado esse dia 21 de maio, como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu status, a sua questão mental? Como é que você relaxou? O que você fez? Qual foi os seus pensamentos? Qual foi? Você consegue lembrar disso? Se não consegue, tem que parar um pouquinho para analisar. Ou seja, tem que começar a focar em si, perceber quem sou eu ao longo do dia. Porque se eu não consigo perceber, o que acontece? Eu estou criando uma rotina desenfreada que eu não consigo perceber o caminho que eu estou passando. Se eu não consigo perceber quem eu sou,
Então, vou conseguir me corrigir como? Aí eu vou estar com o pensamento mais no instinto, ou seja, o aqui e agora. O aqui e agora. Não existe um planejamento, ou seja, uma percepção de futuro. Então é sempre agora, eu preciso me satisfazer agora. Então eu preciso corrigir-me, amar o próximo como a si mesmo. Lembra dessa frase? Eu amo o próximo como a mim mesmo. Então se eu amo a mim, se eu amo eu quanto pessoa, eu busco me corrigir, eu busco fazer reflexões bem dentro daquilo que o Evangelho fala. Ou seja, o Evangelho sempre te pergunta, se você parar, analisar, estudar realmente, ele vai perguntar para sempre para ti. Reflita, o que você quer? Te dá a oportunidade sempre disso. Jesus em todo momento era um momento para ensinar, um momento para vivenciar o Evangelho. E eu digo, todo momento é um momento para fazer o bem. Só temos possibilidade de fazer isso através de uma oração, um sorriso, um abraço, uma palavra amiga. Quem é que não pode fazer isso? Todo mundo pode. Se eu busco entender a dor e o sofrimento, me identificarei com a máxima virtude. Se eu busco entender a dor e o sofrimento, eu vou me identificar com a máxima virtude. Ou seja, as habilidades que eu tenho, as ferramentas que eu tenho. Porque nós estamos aqui para ser seres humanos. Nós não somos seres humanos, nós somos o quê? Porque o que fica mais voltado aí para o social, mas quem nós somos? Somos seres humanos, devemos ser seres humanos. Devemos ser, e para ser seres humanos devemos exercitar a virtude que nós temos, que nós trouxemos de vidas passadas, e que está aqui como ferramenta. Mas só que para mim exercitar minha ferramenta, eu preciso também perceber meus recursos. Quais são os recursos que você tem em volta? Você tem possibilidade de fazer o bem? É difícil, mas tem. Você tem possibilidade de ser caridoso? Tem. Você tem possibilidade de ser fraterno? Tem. Você tem a possibilidade vamos lá, de ser carinhoso, de ser bondoso, de ser acolhedor? Tem. Tem possibilidade de ser honesto? Tem. Tem possibilidade de ser mais justo? Tem. Então por que não faz? Então porque muitas vezes é muito difícil fazê-lo. Porque nós criamos limitações para nós mesmos. Muitas vezes estamos ali dentro de uma prisão de engaiolados, dentro na nossa própria casa mental, ou seja, na nossa forma de pensamento de como nós lidamos com o mundo. Como nós lidamos com o mundo. E esquecemos de quê? De vivenciar. A vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida. Não dá para ficar naquela... Como é que é? Naquela música não lembro. A vida me levar. Vida leva eu. Não dá para a vida eu estar nesse mar. Ou seja, estar ao vento, sem parar para pensar. Se eu não existe um caminho para mim, ou seja, se eu não penso no caminho, qualquer caminho vai estar bom. Aí o outro vai dizer para mim, faça isso, faça aquilo, e eu simplesmente vou entender como certo, ou seja, como maravilhoso, sem fazer uma parada para reflexão. Então pare. Como evoluir sem desafios? É impossível. Dentro dessa pessoa aqui, dessa percepção dessa pessoa aqui que está indo em evolução, ou seja, conhece muito pouco. Não é como evoluir sem desafios. Precisa de desafios, porque como é que você vai valorizar alguma coisa se não tiver desafios? Dentro da nossa perspectiva, se tiver fácil, como é que a gente vai valorizar? Pense bem, vamos lá, damos como exemplo uma criança. Eu conheço uma criança que tem tudo a ver com isso. Ela recebe muitos presentes mesmo. Só que a maioria desses presentes, elas ficam pela casa. Ou seja, ela olha, brinca, vamos dizer, brinca um pouco, e porque não há valor para ela. Ela em si, qual é o valor para ela que ela vê no brinquedo? O brinquedo simples. Porque aquilo faz parte do seu cotidiano, ou seja, fez parte com aquilo que ela se identifica, faz parte com quem ela é. Ou seja, tudo que é simples, tudo que é humilde é valoroso, porque traz um desafio. Como é que eu faço isso? Como é que eu lido com isso? Agora, tudo que vem fácil, então, a vida sem desafio
traz algo benéfico? Não dá para dizer porque não existe desenvolvimento, não existe reencarnação, não existe uma encarnação sequer de um ser vivo aqui sem desafios. Todos nós temos problemas, todos nós temos momentos a reajustar. Estamos aqui na vida para nos ajustar, reajustar, não para desajustar. Então, pare para pensar. Os desafios são importantes. Indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Eu preciso ser o melhor de mim mesmo. Eu preciso buscar ser o melhor de mim mesmo. Porque senão, que valor há na minha vida? Que valor, o que eu exerço, o que eu divido de bom para com o outro? Como é que eu me coloco à mercê do conhecimento? Como eu coloco eu vejo os conhecimentos à minha volta como sendo pequenos, ou busco aprender com eles? Eu ignoro o conhecimento ou busco vivenciá-los? Para que eu possa entender que o mundo não é fácil. Mas não é fácil, não por muitas vezes eu querer alguma coisa. Eu preciso entender que eu preciso ter vontade em mudar. Eu preciso ter vontade em desenvolver eu mesmo. Então eu preciso perceber que a vida não tem a facilidade que muitas vezes a gente quer buscar. Mas tudo isso vem volta a dizer, né, que muitas vezes eu já repeti aqui, tudo isso tem a ver com a educação. Com a educação, que a nossa educação, a educação formal nossa, eu volto a dizer, a gente aprende de tudo. Vamos lá, química, matemática, aprendemos muita coisa. Mas raramente a gente se pergunta de onde é que eu vim, como eu estou e para onde eu estou indo. Aprende algo para exercer na sociedade, trabalhar com aquilo, tá ok, beleza, é muito bom, mas e o seu papel? E o seu papel? Você vem para cá, tem o quê? Tem coisas a você cumprir, tem deveres a cumprir. Deveres a cumprir quanto ser humano. Já ouviu aquela frase, não mexe comigo que eu viro bicho? Isso é muito fácil. Agora eu quero ver virar ser humano, exercer virtudes. Tá trabalhando em favor do próximo. E quando você trabalha para o próximo, você está trabalhando para si mesmo. Porque não tem como viver insulado, não tem como viver sozinho nesse mundo. Embora muita gente diz que se sente sozinho nesse planeta, acho que mais de 8 bilhões de pessoas, sente-se sozinho. Como vai viver, como vai se sentir sozinho nesse mundo? Por uma coisa muito simples, falta de comunicação consigo mesmo, falta de percepção de como estar, falta de percepção de vida, falta de objetivo. Porque se eu não me comunico comigo mesmo, como é que eu vou me comunicar com o outro? Como é que eu vou fazer o bem para o outro? Como é que eu vou fazer o meu melhor? Água parada cria o quê? Cria limo. Aí muitas vezes a gente pensa que, eu quero ter paz. A paz é deitado numa rede, balançando o tempo inteiro. Aí vem eu lembro daquela música, Metamorfose Ambulante do Raul, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque quando você faz isso, o que você está esperando? Você está parado, vai esperar o quê? Hein? Então pense, reflita, raciocine, coloque a sua vida e pese ou elenque prioridade. O que é importante para você? Estar bem? Vamos lá, temos o advento da internet, temos acesso a muita informação. E como estamos exercendo isso? Como estamos trabalhando com isso? Como uma forma de dirimir os problemas, dirimir as dificuldades, acessando informação, gerando conhecimento, gerando sabedoria. O que a gente está fazendo? Aí muitas vezes se fala, eu quero ser feliz, eu busco ser feliz, mas o que é felicidade se não a oportunidade de dividir o seu melhor? Como é que você divide o seu melhor? Primeiramente é na sua família, nos relacionamentos que você tem, pessoais, interpessoais. O que você está dividindo? Está dividindo o seu melhor? Algo de bom de você mesmo? Está trazendo
boas perspectivas. Às vezes eu ouço muito num trabalho, que está difícil. Aí eu pego e digo mesmo assim, não existe nada nesse mundo que não possa piorar. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, Alex, isso é depressivo, não é algo positivo. Como não? Como não é algo positivo? Se você percebe, se você percebe no seu trabalho, se você percebe no seu caminho que você não faz nada, vai acontecer o quê? Vai piorar? Então, se está difícil, eu preciso buscar o quê? Melhorar aquela situação. Eu preciso fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Então, se eu fizer o melhor com aquilo que eu tenho, o que vai acontecer? Aí vai melhorar. Agora, se eu ficar parado achando que as coisas vão melhorar assim por si só, o que vai acontecer? Vai piorar. Porque amor é trabalho. Exercício do bem é trabalho. Não tem como eu melhorar sentado numa cadeira sem fazer nada. Não tem como eu melhorar deitado na minha cama sem fazer nada. Então eu preciso ter vontade de mudança. Livro dos Espíritos. Estude aquilo que te toca os sentidos. O que toca os sentidos de vocês? O que toca o sentido de você? Como é que você está vivendo? Hoje, se fazer uma perspectiva, se analisar, como é que você fazer uma autoanálise, como é que você está? Está bem? Está exercendo as suas virtudes? Eu não consigo fazer muito, mas o que você está fazendo já é um caminho, já é o primeiro passo. Como é que eu vou melhorar se eu não der a oportunidade para mim mesmo em fazer melhor? Tire um momento para você mesmo, veja um filme que você acha legal, tire de 10 minutos, 40 minutos por dia para você mesmo, para que possa relaxar e pensar como você está. E isso é uma reflexão, é um mergulho interno. Eu preciso ter boa comunicação comigo mesmo. Eu preciso entrar no caminho do autodescobrimento. E ao se autodescobrimento é me analisar, saber que eu tenho virtudes e também defeitos, dificuldades. Às vezes as pessoas falam autodescobrimento, mas autodescobrimento é uma coisa muito simples. Como é que eu vou me descobrir se eu não mergulhar internamente, se eu não me perceber? Lá, Livro dos Espíritos, estude que toca os sentidos. Analise o que está à sua volta. Aí você começa a perceber, você começa a vivenciar, a sua consciência vai começando o quê? A se ampliar. Então eu saio daqui e vou para cá. Se eu saio daqui e vou para cá, eu vou começar a ver outras zonas de aprendizagem. A vida está repleta de lições particulares. Está, sim, sem sombra de dúvida. A vida pedagógica, como eu falei aqui ainda há pouco, a vida pedagógica, ela sempre te traz oportunidades novas para você aprender. Agora, quando você rejeita a aprendizagem, você não quer aprender, o que acontece? O que acontece com você mesmo? Há um puxão de orelha. O puxão de orelha normalmente é uma dor, é um sofrimento que você sente, ou a falta de alguma coisa. Aí gera o quê? Depressão, ou como muitos falam, doença da alma. O que é essa depressão, essa doença da alma? Parece que cria-se buracos, né? Buracos que precisam ser tampados. Aí muitas vezes a gente tampa com o quê? Prazeres momentâneos. Agora, eu pensar no bem, quando eu paro para pensar em fazer algo de melhor, eu estou pensando para o futuro. A gente pode dizer muitas vezes que tem muitas escolhas, mas você só tem duas. É no vertical ou no horizontal, ou espiritual ou a matéria, não tem jeito. Para onde é que você vai? Precisa-se parar, há necessidade de parar para pensar. Eu particularmente percebo que precisa parar para pensar, porque senão como é que a gente vai estar? O espírito consciente esforça-se e luta. Se eu me torno consciente, o que vai acontecer? Eu vou me esforçar. Vai ter as corrigendas, sim, vai ter os desafios, vão ter as dores e sofrimentos, sim, mas eu vou ver sentido. E se eu vejo sentido, eu vou me esforçar. Vou me esforçar em melhorar, eu vou lutar por isso. Como é que eu vou estar bem se eu não vejo uma perspectiva boa? Se eu não luto na direção do bem? E eu falo do bem na questão natural. O bem é aquilo que une. O mal é aquilo que separa. Se eu pensar na lei da natureza, basicamente é isso. Bem é o que une, o mal é o que separa. O que eu estou fazendo? Eu estou unindo, eu estou separando. Se eu estou separando, o que está ocorrendo? Eu estou me distanciando de mim mesmo. Se eu me distancio de mim mesmo,
como é que eu vou conseguir me enxergar depois? Como é que eu vou me ver? Aí muitas vezes as pessoas dizem, eu não consigo me ver. Claro, está distante de si mesmo. Então precisa voltar a si mesmo, ou seja, ter um mergulho interno. Quem sou eu nesse mundo? Se pergunte. Quem busca o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento deve ser o primeiro a enfrentar as corrigendas. Não se engane, aquele que busca fazer o seu melhor, ele vai ter desafios que muitas vezes vai olhar para o outro, mas assim, mas essa pessoa não tem desafios tanto quanto eu, e eu estou buscando fazer o bem, tudo. Quanto mais sabes, mais será pedido. Quanto mais sabes, essa é uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto mais sabes, mais será pedido. Se você tem consciência, os seus desafios vão ser voltados para quê? Para o seu nível de consciência. Quando você busca trabalhar, quando você busca se renovar, volta a dizer, você vai alçando, você vai buscando, vai entrando numa frequência de outros parâmetros, a sua percepção de vida vai ser diferente. Eu há pouco tempo estava conversando com uma amiga, aí ela estava reclamando pouco e eu ajudando também, eu estava reclamando porque somos seres humanos, a gente reclama mesmo, mas o bom de tudo é que a gente para refletir e perguntando, por que a gente estava reclamando tanto, por que a gente está vendo tantas dificuldades? Claro, a nossa percepção hoje em dia é diferente do passado. Hoje somos pessoas mais experientes, na luta pelo bem, o que a gente fez? A gente começou a ver situações diferentes do cotidiano na qual estamos inseridos. Assim, então o que a gente pode fazer com essas dificuldades que a gente está vendo? Fazer o melhor, ou seja, entender a dificuldade. Entender. Quando a gente busca que o outro nos remeta às nossas necessidades, ou seja, que ele auxilie na nossa necessidade. Será se ele tem possibilidade disso? Será se é o caminho dele? Será se quando você faz o bem ao outro, o outro tem que te dar da mesma moeda? Não, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Então busque. Não tem como eu fazer o bem e depois cobrar da pessoa. Então a ideia é o quê? Eu preciso trabalhar na senda do bem. Vai ter desafios? Vai. Mas o espírito consciente, ele vai entender que precisa se esforçar e precisa trabalhar. Eu preciso me esforçar. Preciso trabalhar. Se não há trabalho, o que acontece? Eu estou parado. E o que acontece com quem está parado? Você tem a sua casa. Se você não faz manutenção, o que acontece com ela? Pense no carro. No carro você roda com ele. Se não houver manutenção, desculpe. O que acontece? Tem que haver manutenção. Manutenção para o quê? Para poder se reformular, para poder melhorar, para poder mudar a perspectiva. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso cuidar. Cuidar significa trabalhar, significa ir em direção de, sabe? Com um objetivo talhado, ou seja, um objetivo claro. Mas eu não posso esquecer do meu caminho. Esse caminho que eu me propus a mim mesmo. Porque você assumiu um papel. E esse papel precisa ser colocado em prática. Ou seja, os seus deveres. Estamos aqui, temos deveres. Deveres a ser cumpridos. Para mim, na minha perspectiva, a maior delas é o que? Se temos o dever de buscar sermos o melhor ser humano possível. No exercício da virtude, eu penso em ser uma pessoa mais justa dentro dessa encarnação na qual eu estou. E a sua? Qual é o seu objetivo de vida? Quem ama, educa. No começo eu falei, quem ama, corrige. Quem ama, educa. Objetivando a evolução. Amor é educação. Amor é educação. Amor é educação, trabalho. Eu preciso trabalhar. Em direção ao quê? A evolução. Educar vai corrigir. Então, se Deus sendo nosso Pai que nos ama, o que vai acontecer conosco? O que o Pai faz para com o filho? Vai educar. E educar não é fácil. Se nós temos nossos filhos já para educar já é difícil,
Imagine, não dá para imaginar, né? Mas tantos filhos que estão aqui nessa terra, tantas mentes e dificuldades. Seria fácil? Então Deus nos dá a oportunidade de, de melhorar através do que? Dos desafios. Viva! Ame! Faça o seu melhor sempre. Não pare. Exerça virtude. Faça o bem. Vai ter desafios? Vai. Vai ter pessoas que vão estar sempre em oposição com você? Vai. Vão ter pessoas que vão dizer coisas pequeninas, que você muitas vezes vai se sentir incomodado com aquilo. Ah, a pessoa não deveria falar comigo desse jeito. Mas será se ela sabe se ela falou será se ela sabe o jeito que ela falou? Então a gente se preocupa muito mais com o outro do que nós mesmos. Então parar para pensar em o que nós estamos fazendo é extremamente importante. A gente tem muita expectativa no outro. Que tal começar a ter mais expectativa em nós mesmos? Saber que é possível. Saber que é possível. Quando você percebe das possibilidades que você tem, nossa, é incrível. É incrível você perceber que é possível fazer tal coisa, que até então você não acreditava. Eu estou passando por isso. Eu dentro do trabalho, no trabalho, tem momentos que eu pergunto como é que eu consigo fazer isso. Tá? Mas eu faço com vontade, com carinho, com disponibilidade. Só consigo fazer porque existem essas ferramentas. E existem os recursos que eu trabalho com isso. Então eu posso sair cansado, mas a mente no dia seguinte está sempre pronta para voltar. Para voltar, porque é um momento único de se fazer o bem. Jesus nunca nos abandona. Nunca nos abandonou e nunca vai abandonar. Ele sempre está próximo, basta a gente querer ir em direção dele. E como é que eu vou em direção dele? Se não pelas provas, se não pelo trabalho edificante, se não pelo amor ao próximo. Pense nisso.